A escrava Isaura. Resumo do capítulo 27. Gioconda deixa claro que só irá com ela. Diz que pode arrumar um novo conde, mas mesmo assim a jovem afirma estar decidida a terminar sua vingança. Ela declara que começará libertando Isaura e, depois, incendiará a lavoura de café. Gioconda fica chocada. Tomásia diz que fará questão de queimar tudo. A matriarca comenta que quem está com medo agora é ela. Henrique questiona se Leôncio teve coragem de importunar a irmã donzela de sua esposa. Helena conta que ficou furiosa ao flagrar Leôncio molestando Isaura e que ele disse querer ter uma amizade íntima com ela. Henrique pergunta de que forma ele a importunou. Ela responde que estava agarrando Isaura na sala. A escrava confirma que Leôncio vem tentando forçá-la inúmeras vezes. Henrique diz que isso não pode ficar assim. Helena o adverte que não devem contar nada a Malvina para não deixá-la ainda mais infeliz. Isaura diz sentir pena de Malvina por ter se casado com um crápula. Henrique leva as duas para o quarto, para que Leôncio não as escute. Ele diz estar pensando em desafiá-lo para um duelo. Isaura e Helena o advertem, relembrando o que aconteceu com o Conde de Campos. Assim a reforça que, se brigarem com Leôncio, nunca mais poderão visitar Malvina. Isaura pede que ele escute Helena. A jovem responde que Malvina nunca se separará de Leôncio por causa deles. Helena acrescenta que, no máximo, ela se afastará deles. Henrique afirma não conseguir ficar calado. Helena demonstra preocupação com Isaura durante a viagem do comendador. Isaura diz que essa viagem não veio em boa hora. Henrique a tranquiliza, prometendo fazer de tudo para defendê-la, até mesmo enfrentar um exército. Helena lamenta não ter tido tempo de ler a carta de Gabriel. Henrique pede a Isaura que não entregue mais nenhuma carta de Gabriel para sua irmã. Ele diz não compreender Helena, pois odeia Gabriel. Isaura o adverte. Helena suspira de amores. Gabriel questiona o motivo da tristeza de Miguel. O açougueiro responde que foi expulso da fazenda e que ficará muito tempo sem ver Isaura. Gabriel conta que Tomásia lhe emprestará novamente os 5 contos de réis restantes para libertar sua filha. Miguel fica surpreso, agradece e entrega a carta que Helena escreveu para Gabriel. Rosa pergunta por que Leôncio está trancando a porta. Ele a convence a deitar-se com ele no celeiro, após ameaçá-la de pôr no tronco. Ela questiona sobre Malvina. Ele diz que colocará uma poção no copo d'água dela para que adormeça rapidamente. André se encanta com o beijo de Moleca e escuta algo, mas ela volta a beijá-lo. Ele percebe que o quilombo está sendo atacado por tiros. Moleca fica preocupada com o pai. André e ela fogem pela mata. O pai de Moleca é morto pelos disparos. Martinho caçoa. Gioconda fracassa ao tentar impedir que Tomásia entregue o dinheiro a Miguel. O açougueiro agradece a condessa e todos comemoram. Sebastião adverte Rosa para que não derrube o chá. Malvina diz estar com saudades de Helena, enquanto a caçula responde que a casa está muito vazia sem ela e Henrique. Sebastião anuncia que deixarão Almeida na estação de trem e voltarão para casa. Todos estão felizes com o primeiro trem do país. Sebastião nega o pedido de Helena para ficar mais uns dias com Malvina. Almeida começa a tossir e se retira. Malvina sobe com ele. Isaura está triste por seu pai ter sido expulso da fazenda e teme o que acontecerá com ela durante a viagem do comendador. Joaquina e João prometem protegê-la. Mostrando a faca, Isaura diz que terá de se defender caso Leôncio tente alguma coisa. Ela afirma a Joaquina que, se for preciso, terá coragem de usá-la. No corredor, Almeida pede a Malvina que não deixe nada de ruim acontecer com Isaura. Ela pensa que ele está falando de Henrique, mas ele diz saber que seu irmão não é um pervertido. Ele apenas desconversa e se retira. Henrique flagra Leôncio e Rosa aos beijos. Ele diz a Leôncio que desconfiou quando o viu sair de madrugada e resolveu segui-lo. Leôncio impede que Rosa saia. Henrique afirma que, se ele continuar sendo adúltero, contará tudo a Malvina. Leôncio responde que Malvina não se separará dele, assim como a mãe de Henrique não se separou de Sebastião por causa de Josefa, a mãe de Rosa. Henrique exige que Leôncio deixe Isaura em paz e afirma que não contará nada a Malvina para não aborrecê-la. Leôncio diz que apenas quer deitar-se com a escrava e acusa Henrique de fazer pior ao querer casar-se com ela. Henrique responde que a ama e que não é devasso como ele, retirando-se em seguida. Leôncio volta a beijar Rosa. Almeida pede a Isaura que não fique triste,
pois só assim conseguiu acalmar Sebastião, que, do contrário, lhe daria um castigo mais pesado. A escrava diz saber que o comendador só deseja seu bem. Ele responde que logo voltará. Ela diz que sentirá falta dele. Ele afirma que também sentirá saudades, pois se afeiçoou a ela, tornando-se um novo homem, e que Gertrudes deve estar feliz vendo-os assim. Isaura retribui o carinho e questiona se ele sonhou mais vezes com Gertrudes. Ele responde que, depois de fazer o testamento, não mais. Diz também que talvez ela esteja descansando em paz ou ele com a consciência tranquila. Isaura conta ao comendador que está com medo do que Leôncio possa fazer em sua ausência e revela que ele ameaçou matar Joaquina, João ou Miguel, caso ela não ceda aos seus caprichos. Almeida diz já saber o que fará. Martinho está revoltado por não conseguir encontrar André. O sargento afirma que foi desnecessário matar os velhos. O caçador responde que só se preocupa com o que lhe dá dinheiro. Almeida diz que terá uma conversa séria com Leôncio antes de viajar. Isaura teme que, sem ele na fazenda, Leôncio não respeite ninguém. Almeida diz que não poderá levá-la na viagem, pois ficará hospedado na casa de parentes. Ele dá instruções: ficar durante o dia ao lado de Malvina, à noite recolher-se antes dela, não abrir a porta do quarto para ninguém, não ficar longe da casa grande e nunca sair sozinha com Leôncio. Ele promete que não permitirá que o filho a importune. Isaura diz não saber como agradecer. Almeida responde que Leôncio terá de escutá-lo. O Crápula pergunta o que terá de ouvir. Bernardo diz a Martinho que não sabe nada sobre André. O sargento afirma que, se o negro soubesse, já teria contado pelo tanto que apanhou. Martinho lhe dá 2 socos na barriga e o ameaça de atirar se continuar atrevido. O sargento pede ajuda para enterrar os corpos dos negros mortos. Almeida afirma a Leôncio que ele já matou, roubou e agora deseja violar a inocência de Isaura, e que se arrepende de ter sido responsável por sua formação. Leôncio responde que é uma cópia perfeita dele. Almeida jura que irá deserdá-lo. Leôncio lembra que ele já fez o testamento. Almeida promete fazer outro. O malvado afirma que mudar o testamento seria uma afronta a ele, Malvina e Sebastião. Almeida diz que prefere deixar todo o seu dinheiro para o compadre. Leôncio teme que isso realmente aconteça. Almeida exige que ele deixe Isaura em paz. O cínico afirma não ter feito nada contra ela. Ele caçoa após o pai começar a tossir. Almeida diz que ele deveria respeitar sua saúde e que foi culpa dele a doença de Gertrudes ter se agravado. Leôncio chama Isaura de mentirosa. Almeida o proíbe de falar com a escrava e diz que o único mentiroso ali é ele. Isaura pede que se acalme. Ele diz não suportar a ideia de deixá-la sozinha com Leôncio. Ela pede que não se preocupe mais com ela. Almeida afirma a Leôncio que, se ele não respeitar a pureza de Isaura, o deixará na miséria. O Crápula repete que ela é apenas uma escrava e que já tem idade para deixar de ser virgem. Almeida pede que Isaura se retire para conversar a sós com o filho. Ele promete a ela que se acalmará. Leôncio desdenha quando Almeida diz que só não concorda com o casamento de Isaura e Henrique por respeito a Sebastião. Almeida deixa claro que, se ele tocar em Isaura, mudará seu testamento e dará a carta de alforria para que ela seja livre com seu pai. Gabriel e Gioconda fracassam ao tentar impedir que Tomásia não incendeie a lavoura de Leôncio. Tomásia diz que ninguém poderá provar que foi ela quem ateou fogo na colheita. Gabriel e Gioconda ficam incrédulos. A matriarca declara que batalhou a vida inteira para usufruir do melhor, não para ver seus filhos sofrendo. Tomásia deixa claro que já decidiu sua vingança e que o mundo será um pouco melhor quando Leôncio estiver preso, morto ou na miséria como um mendigo. O comendador esfrega na cara do filho que só estão na ruína por culpa dele, que fez dívidas usando a carta de confiança que lhe deixou. Leôncio afirma que pagou todas as dívidas ao casar-se com Malvina. Almeida pede que a respeite. Leôncio diz que ele deveria agradecer pelo sacrifício que é estar casado com Malvina para manter o apoio econômico de Sebastião e que, talvez por isso, sinta atração por Isaura. Almeida manda que ele se preocupe com o café e esqueça Isaura. Francisco diz que Miguel desobedeceu às ordens e voltou à fazenda. Leôncio afirma que lhe mostrará quem manda. Almeida manda que fique. Miguel os cumprimenta e leva os 20 contos de réis para libertar Isaura, exigindo do comendador a alforria da filha. André diz à moleca que de nada adiantará ela voltar ao quilombo. Ela questiona o que farão. Ele responde que continuarão escondidos e que nunca mais será escravo.
Afirma ainda que o quilombo resistirá. Leôncio e Francisco ameaçam Miguel, mas o comendador os repreende. Leôncio diz que basta dar um tiro no açougueiro e afirmar que ele tentou matá-los. Miguel pergunta se o comendador permitirá que o filho o mate. Isaura corre para abraçar o pai e diz que ele não deveria ter vindo. Almeida manda que baixem as armas, pois não permitirá mortes em sua casa. Miguel esfrega na cara de Leôncio que, mesmo ele roubando, conseguiu os 20 contos de réis e pede que o comendador confirme. Isaura agradece a Deus pelo pai ter conseguido o dinheiro, mas pede que ele não afronte mais o crápula. Almeida diz que, se Leôncio matar Miguel, dessa vez ele irá para a cadeia, pois não mentirá ao juiz. Miguel afirma que só sairá da fazenda com a carta de alforria de sua filha. Almeida diz que não dará tempo de chamar o tabelião, pois precisa viajar, mas tranquiliza Miguel, garantindo que a carta de alforria de Isaura já está pronta em seu testamento. Leôncio diz não reconhecer mais o pai, que está levando muito desaforo calado. Almeida pede que o deixe em paz e pede perdão a Miguel, mas diz que, quando voltar, libertará Isaura. Miguel afirma ter medo de Isaura ficar sozinha sob o mesmo teto que Leôncio. Almeida diz que Malvina e Henrique cuidarão dela, mas começa a tossir. Malvina grita que o comendador está sufocando. Francisco diz que chamará Paulo. O comendador diz não ser necessário, pois a crise está passando. Ele também diz que, quando voltar, Miguel poderá buscar sua filha. Miguel pergunta como, já que a lei está do lado do comendador, dono dela. Leôncio expulsa o açougueiro, dizendo que não é bem-vindo à fazenda. Isaura diz para ele não se preocupar, pois ficará bem, e que em poucos dias estará livre ao seu lado. Leôncio manda o açougueiro sair com a desculpa de que Sebastião já acordou. Miguel deixa claro que Leôncio e Francisco devem ficar longe de Isaura. Ele abençoa a filha e se retira. Almeida impede que Francisco saia enquanto Miguel estiver na fazenda. Leôncio diz a Francisco para relaxar, pois o pai nunca dará a alforria de Isaura. Malvina fica feliz ao ouvir de Isaura que seu pai conseguiu os 20 contos de réis que o comendador pediu por sua liberdade. André e Moleca observam Martinho com os negros. O caçador pergunta de onde Bernardo é. O negro responde que prefere morrer a voltar para a casa de seu senhor. Martinho diz que deve ganhar uma boa recompensa por ele. O negro responde que seu senhor pagará pouco, pois é pânduro, e que o melhor é vendê-lo no mercado de escravos. O sargento diz que Bernardo é esperto e que pensa antes de falar. O caçador lamenta não ter encontrado André. Tomásia pede ajuda de Gabriel para incendiar a lavoura de café dos Almeida. Gioconda pergunta se a filha quer matá-la do coração e tenta bater nela para consertar sua educação. Gabriel diz que Gioconda está certa e que o melhor é desistir da vingança. A condessa responde que precisa fazer justiça com as próprias mãos. Gabriel pede que tenha calma. Ela pergunta como poderá ter calma se seu marido está morto enquanto Leôncio continua vivo. Ele responde que não podem se igualar a ele. Tomásia afirma que, se o juiz não faz nada, ela fará. Gabriel diz que ela não pode se tornar uma criminosa. Gioconda concorda com Gabriel e diz que a filha deve fazer coisas boas, como salvar Isaura, já que agora é rica. Gabriel acrescenta que, se a irmã está decidida, não a deixará correr todos os riscos sozinha e ajudará no plano. Ele diz que, se ela emprestar o dinheiro para fugir com Helena, ele mesmo porá fogo na fazenda dos Almeida. Gioconda o adverte. Gabriel insiste que tudo é em nome do amor. Gioconda afirma que assim ele se tornará um criminoso e proíbe Tomásia de concordar com sua proposta.